Tudo bem? Bacana. E aí, pessoal, bacana? Então, hoje nós vamos falar sobre o que? A imunologia, que é um assunto, né, que está em todas as redes sociais. Hoje todos estão comentando sobre o que é uma pessoa imune, por que às vezes a pessoa toma a vacina, tem que tomar a primeira, a segunda dose, por que alguns vírus causam doença e essa doença o indivíduo não adquire a imunidade. Tudo isso nós vamos explicar para vocês, tá? Essas novidades que estão tendo agora com a pandemia da Covid. Vamos falar dos exames sorológicos, vamos falar do exame RT-PCR, vamos falar também do exame rápido, né? Aquele que você faz rápido. Tipo quando você faz uma tipagem sanguínea na lâmina. Tá? Então, essa aula vai ser dividida em etapas para não ficar uma aula muito longa. Então, nós vamos começar a falar hoje o que é imunologia, o que é uma pessoa imune, o que é uma imunidade, tá bom? Então, eu vou preparar vocês para quando vocês forem para o laboratório, fazer um cúmio direto, né? Um exame PCR, tá bacana? Então vamos começar. Quero agradecer aqui a presença da Bruna, da Michele, da Irlana, a outra Michele também, a nossa amiga Michele, que está já cursando o terceiro período de análise clínica, terminando, a Nailde, a Camila, né? Todos vocês. Então, com o decorrer das aulas, eu vou questionando vocês e vocês vão me respondendo, tá bom? A Nailde, né, Nailde? Né? Então, tá bom. Ah, não esqueci, Natália, não esqueci não. Tranquilo? Então, vamos começar. Então, pessoal, o que é imunologia? Imunologia, aqui está assim, ó. É um processo de defesa do organismo contra os agentes infecciosos que invadem nossas células. Ele está dizendo que a imunologia é um estudo desse processo, é um estudo dessa harmonia de moléculas, de células, de tecidos que vão trabalhar juntos para combater o inimigo. Quem é o inimigo? É o antígeno. O antígeno é o agente patogênico, pode ser as bactérias, os fungos, né? Uma substância estranha que invade o nosso organismo, provocando doenças patológicas. Então isso é a imunologia. E o que é, muitas vezes a gente troca o nome, o que é a imunidade? Olha, essa palavra imunidade, ela foi muito usada, né, em Roma. Então, essa palavra imunidade era para aquelas pessoas que não precisavam pagar impostos aos senadores romanos. Então, ele tinha imunidade. É o que acontece aqui no Brasil, né? Esse país lindo nosso, que os políticos, senadores, deputados, governadores, eles roubam. A justiça prova, né, a prova que eles roubaram, tem fotografia, tem vídeo gravado, mas nada acontece com eles. Por quê? Porque eles estão imunes, eles estão acima da lei. É o que acontece no nosso país. No nosso lado da imunologia, quando o paciente está imune, ele também é protegido pelo sistema imunológico. Então, o sistema imunológico produz anticorpos que vai proteger esse indivíduo das doenças. Então, eu posso falar que essa pessoa está imune às doenças. O ladrãozinho do político está imune, né, contra as leis. Ele é protegido. Então, a imunidade, ela é o quê? É um conjunto de moléculas, de células e de tecidos.
Então, quando você for estudar imunologia, você, por exemplo, até na parte da hematologia, vocês vão pegar, por exemplo, as células granulócitas, né, da linha da mieloide, né, faz parte da linha da mieloide, os neutrófilos, basófilos, inófilos. Então, essas células em conjunto com a linha da mieloide também, agora é da linfóide, desculpa, da linfóide, que são os linfócitos de T, linfócito B e aquela célula killer, né? Célula killer, aquela que extermina os antígenos naturalmente. Então, para que o paciente, o indivíduo, possa ser imune, ele precisa do sistema imunológico, que vão trabalhar em conjunto com a linhagem linfóide e mieloide. Tranquilo? Então, vocês entenderam então, o que é imunologia, quando a pessoa é imune e a palavra imunidade. Depois nós vamos ter uma aula sobre imunidade inata, natural, especial. Lá na frente nós vamos aprender mais em detalhes dessas imunidades. Muito bem. Nós temos em defesa do nosso organismo duas linhas de defesa. Nós temos a linha mecânica e a linha genética. A linha mecânica está aqui no quadro. Ó. A linha mecânica, aqui, ó. Então, as defesas do nosso organismo, nós temos a primeira linha de defesa que é a mecânica. A linha mecânica compreende a pele e as mucosas, correto? E a outra linha de defesa é a linha dos fagócitos, que eu coloquei no quadro Defesa dos Fagócitos. Então vamos comentar primeiro a primeira linha de defesa, que é a mecânica. Quando ele fala mecânica, é a pele, essa pele. Então a pele ela possui proteínas que vão impedir que os antígenos conseguem penetrar no nosso organismo. Tranquilo? Vamos entender um pouquinho o que é a pele. Eu não quero entrar muito profundo na explicação, porque na verdade essa aula é de imunologia, tá? Ela não é da anatomia, da fisiologia, da pele. Mas vamos comentar um pouquinho porque faz parte dos nossos estudos, certo? Então vamos lá, olha só. Eu desenhei para vocês aqui um esqueminha que vocês vão lembrar da pele. Então essa parte aqui, essa parte externa, porque a pele possui duas camadas. Essa parte aqui, que é a externa, chamada de epiderme, e essa parte interna, que é chamada de derme. Eu coloquei essa setinha aqui para baixo, por quê? Porque tem alguns livros de biologia que alguns autores não concordam. Eles falam que a hipoderme ela não faz parte da pele. Já outros autores, né, de livros didáticos, né, da biologia, eles concordam, afirmam que a hipoderme faz parte da pele. Então nós não vamos entrar nessa discussão. Mas eu vou explicar para vocês, depois vocês tiram as suas conclusões próprias. Veja bem então. Então a pele, ela é um órgão, ela não é um tecido. O maior órgão do nosso corpo é a pele. Então a pele possui duas camadas, a epiderme e a derme. A epiderme ela é formada pelo tecido epitelial, certo? Ela é formada pelo tecido epitelial. E esse tecido epitelial, ele possui células importantes. Vou falar para vocês duas células principais, muito importantes, que é a célula chamada de queratinócitos. Queratinócitos. Quando você ouviu essa palavra, o Bruna, né, ou a Irlana, queratinócitos, o que você lembrou? Fala para mim. Exatamente, de queratina, não é isso? E se eu falar para você, Camila, que é uma célula de melanócitos, o que você lembra?
de melanina, isso aí. Então vamos voltar um pouquinho? Então eu falei para vocês que a pele possui a camada externa chamada de epiderme. A epiderme é constituída pelo tecido epitelial. O tecido epitelial possui duas células principais. A célula queratinócitos e as células melanócitos. As células queratinócitos produzem uma substância chamada de queratina. Aqui, a queratina. A queratina, ela nos protege, ela impede a entrada de micro-organismos patogênicos. As células melanócitos produzem a melanina, que é um pigmento que dá cor para a pele, mas também protege o quê? A proteção contra quem? Contra os raios, pode falar, ultravioleta. Não é verdade? Está aqui, ó. Então, aqui, ó. Então, a função da pele é proteger as células, né, da radiação, que acabei para vocês, ultravioleta, defender o organismo de agentes patogênicos, que é o caso da queratina, controlar a temperatura do corpo. Vou explicar mais uma coisinha para vocês agora. Vamos entrar em detalhes, então, né? Então nós falamos, então, da epiderme, formada pelo tecido epitelial. Tem duas células importantes. Tranquilo? Queratinócitos, melanócitos. Bacana. Nessa parte agora, ó, nessa parte interna, na parte de dentro, nós temos a derme. A derme, ela é formada por quem? Pelo tecido conjuntivo, que contém duas substâncias importantes. O colágeno e, muito bem, Michele, a elastina. O colágeno, olha só, o colágeno ele garante as propriedades físicas da pele. Como? Dá um exemplo aí, professor. Então, o colágeno ele fixa a água, tá? E mantém o volume da pele. Muito bem. E a elastina? A elastina, ela vai fazer com que a pele seja flexível. Então, hoje uma pessoa magrinha, ela pode engordar, ela cresce. E a pele, então, ela fica com essa função, com essa propriedade de elasticidade. Tá certo? Então, essas funções estão na onde? Na camada da derme. Tranquilo? Agora, aqui em cima, nessa parte aqui, ó, externa, que é na parte da epiderme, nós temos as glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas. O que essas glândulas sebáceas podem fazer para o organismo? Elas vão produzir o óleo, o sebo, para quê? Para lubrificar e impermeabilizar a pele. Então, nossa pele é bonita, ela é brilhosa, entendeu? Ela é brilhosa. Então, ela contém o óleo, contém o sebo. Às vezes você acorda de manhã, você passa a mão no rosto, né? Ele está gorduroso. Por quê? Por quê? Porque as glândulas sebáceas liberou para nós o óleo, o sebo, que vai lubrificar e vai impermeabilizar a nossa pele. Então, ele vai evitar que agentes infecciosos penetrem também no nosso organismo, nossa pele. Tranquilo? Beleza, então. Muito bem. Então, nós já falamos então, da epiderme, da derme. Agora vamos falar um pouquinho da hipoderme. A hipoderme, por que alguns autores não concordam que a hipoderme faz parte da pele? Porque a hipoderme ela não está aqui na pele, ela está abaixo da pele, ela é vizinha aqui, ó, ela é vizinha da pele, ela está abaixo da pele. Então a hipoderme ela também é uma camada interna, né? Fica aqui abaixo. Ela é formada por quê? Ela é formada por células adiposas ou desculpa um momentinho. Vamos lá. Escutei um barulhinho lá, não vai ter nada tranquilo. Alguém tossiu. Aí fica assustado.
Então, vamos lá então. Então, essa camada hipoderme, ela é formada por células adiposas ou adipócitos. São células gordurosas. Então, essas células vão se agrupando, formando uma almofada. Então, elas vão ficar embaixo, aqui embaixo da pele, com uma almofada para proteger a pele contra os atritos. Bacana? Por isso que tem alguns autores que não concordam, dizendo que a hipoderme faz parte da pele. Outros já concordam. Não vamos discutir por isso, né? Nem cai em concurso isso, essas discussões. Tranquilo? Então vamos terminar aqui o quadro, né? Então nós sabemos agora o que é. O que é epiderme, a derme, a hipoderme, as funções da pele, proteger as células da radiação ultravioleta, que eu falei para vocês que é a melanina, defender o organismo dos agentes patogênicos, que pode ser a queratina, controlar a temperatura do corpo. Controlar a temperatura do corpo. Quem é que controla a nossa temperatura? Agora vem as glândulas sudoríparas. O que elas vão fazer? Olha só, elas vão produzir o suor que vai eliminar as substâncias tóxicas que estão no nosso organismo. Quando vocês tiveram aula comigo, alguns tiveram aula comigo de farmacologia, eu falei para você que às vezes, quando a pessoa toma um medicamento, aqueles resíduos do medicamento que não vão ser úteis ao organismo, eles vão ser excretados, que poderia ser pela pele, que eu estou falando para vocês, pelo suor, né? Pelas fezes, pela urina, pelas lágrimas. Então essas glândulas sudoríparas, elas liberam o suor, que vão liberar as substâncias tóxicas do organismo. Você já teve isso, já aconteceu com você? De você estar, por exemplo, seu esposo, seu namorado, seu filho, eles estão tomando um antibiótico, né, uma pracilina, né, ou uma amoxicilina, e à noite você está dormindo, você está sentindo aquele cheiro de antibiótico. Por que está acontecendo isso? Porque a pele está exalando aquelas substâncias nocivas. Então, a pele está fazendo um trabalho de excreção. Tranquilo agora, entendeu? E outra, o suor também, ele controla a nossa temperatura corporal. Então, quando você está praticando uma atividade que você transpira, isso é bom. Por quê? Porque ele está controlando a nossa temperatura. Você já pensou se não tivesse suor? Porque o suor vem através dos poros, né? Já pensou se não tivesse? O que seria de nós? Não é verdade? Muito bem, então está explicadinho, né? Então, eu falei para vocês que a primeira linha de defesa é a pele e as mucosas, né? As mucosas, o que é as mucosas? Tem mucosa nasal, mucosa do estômago, mucosa intestinal. Mucosa é um revestimento que nós temos. Por exemplo, o estômago ele tem um revestimento, uma parede que protege contra o ácido, né? O ácido... Olha, vou esquecer o nome desse, o ácido clorídrico. Quando a pessoa está alimentando, o nosso sistema digestivo, ele libera o ácido clorídrico. Então esse ácido cai no estômago, para quê? Para matar aquelas bactérias. Sabe, você comeu um queijo estragado, então você comeu o queijo, você nem percebeu, você não passou mal, por quê? Porque o ácido clorídrico, ele reagiu, ele matou aquelas bactérias. Mas muitas vezes a pessoa deixa de alimentar, de almoçar na hora certa, né? E o que acontece? Esse ácido cai então, no estômago, né? Não tem nem nada para ele combater, ele chega nas paredes, nas mucosas, então pode causar o quê? Uma gastrite no estômago. Então essas mucosas aqui, elas vão proteger, né, contra essa acidez. Então o que é? Então você tem um estômago que ele é revestido por essas mucosas, tá? Para a nossa proteção. E elas também vão proteger também o organismo contra as bactérias. Então quando você, por exemplo, quando você está gripado, não tem aquela secreção, a mucosa libera aquela secreção, aquele catarro. Aquele catarro é importante, porque aquele catarro não deixa que as bactérias invadam o nosso organismo. Então a pessoa fica, né,
ela fica com bronquite, fica com o peito todo cheio de secreção. Por quê? Porque as mucosas liberaram essas secreções para a nossa defesa. Tranquilo? Camila, tranquila? Certo? Ailde? Lisandra, tranquilo? Bacana, então. Vamos lá, amiga. A gente está entendendo, tá? Então tá. Fala, Poliana. Ah, você conhece? É verdade. Isso. Essa gripe, né? Então, essas mucosas que nós estamos conversando, ela vai fazer o quê? Ela vai servir como uma parede, né? Ela protege o nosso organismo, mas ela libera secreções, que é justamente essa que vocês fazem o exame. Então, muitas vezes o médico pede uma cultura de um exame. Ele vai pedir uma cultura de quem? Lá da garganta, está inflamada, né? Tal, a amígdala está inflamada. Você colhe aquela secreção que for liberada pela mucosa e você faz a cultura para saber se existe ou não bactéria ali. Bacana? Bacana, Poliana. Sua pergunta foi ótima. Muito bem, pessoal. Então, a primeira linha de defesa, nós explicamos, é a pele e as mucosas. Então, só perguntar para vocês lá no laboratório, quais são as primeiras linhas de defesa do nosso organismo? A primeira linha de defesa é a pele e as mucosas. Agora, vamos entender agora a segunda linha de defesa. Vamos supor, então, que a pessoa adquiriu a bactéria, ela está ali. Ó. Quem está defendendo essa bactéria é a queratina, está defendendo, é isso? As mucosas estão defendendo, mas vamos supor que o corte, teve um corte, foi tão profundo que atravessou a pele. Esse corte, e as bactérias estão invadindo, estão chegando já na corrente sanguínea. Então nós temos, então, antes da corrente sanguínea, ali nos vasos sanguíneos, entre a pele, né? Entre a pele e a hipodérmica, ali entre essas camadas, nós temos o tecido conjuntivo. Tá certo? Então o que aconteceu? O corte foi tão profundo que a bactéria conseguiu atravessar, vencer as barreiras mecânicas. Então ela venceu a pele e venceu as mucosas. Agora está entrando, já quase chegando na corrente sanguínea. Olha o que Deus fez. Então ele deu a segunda linha para nós, que é a segunda linha dos fagócitos, né? Dos fagócitos. O que são essas células fagocíticas, células fagócitas? Elas têm a capacidade de digerir os micro-organismos patogênicos que nos causam doenças. Então essas células fagocíticas, elas têm uma propriedade muito, muito importante. Elas vão fagocitar, elas vão digerir aquelas bactérias que estão causando prejuízo para nós. Elas vão englobar essas bactérias. Aí elas conseguem, então, neutralizar, matando os antígenos, que pode ser bactéria, pode ser um fungo. Tranquilo? O primeiro exemplo que eu vou dar para vocês dessas células fagocíticas, da segunda linha de defesa. Depois nós vamos comentar, tá? O que é uma imunologia humoral, tá? Ou inata, natural. Mas tranquilo, na frente nós vamos comentar isso aí. Mas eu preciso comentar isso aqui com vocês. Então, a segunda linha de defesa, então, são os monócitos. Aqui tem mais ou menos uma estrutura, dizer para vocês, que vocês já estão acostumados, né? Nós vamos fazer esfregaço sanguíneo, vamos pegar a lâmpada, fazer um esfregaço para vocês ver essas células lá no microscópio, entendeu? Então, nós temos os monócitos. Os monócitos eles fazem parte também da linhagem dos mieloides. Eles são produzidos aonde? Na medula óssea. Então eles são produzidos, eles são fabricados lá na medula óssea. Quando eles são produzidos na medula óssea, eles passam a circular. Eles vão circulando e na corrente sanguínea, sai da medula óssea e vai para a corrente sanguínea. Quando acontece um processo inflamatório, o sistema imunológico vai sinalizar, vai avisar para eles, ou está acontecendo uma guerra lá no tecido conjuntivo, vizinho da pele, vão para lá. Aí o que eles fazem? Aí os monócitos que estão na corrente sanguínea, certo? O que acontece primeiro? Acontece um processo chamado diapedese.
que é o diapedese? É quando os mastócitos liberam uma substância chamada de histamina. Essas histaminas, elas vão dilatar, vão dilatar os vasos sanguíneos. Eles vão ficar dilatados e vão aparecer os poros, os buraquinhos dos vasos sanguíneos. Então, o que acontece então? Então, os monócitos atravessam esses poros e vão chegar lá no tecido conjuntivo para combater essa bactéria que conseguiu atravessar a pele e as mucosas. No momento que os monócitos chegam no tecido conjuntivo, eles recebem um outro nome, chamado de macrófagos. E esses macrófagos agora, que foram originados, são células precursoras dos monócitos, vão migrar para o fígado e os pulmões. Está aqui, né? Depois eu passo que sair da frente para vocês, tá? Então eles vão ligar para onde? Para o fígado e os pulmões. Lá os macrófagos vão combater aquelas células que não têm função, aquela bactéria, aquele vírus. Ela vai também, agora presta bem atenção, quanto é importante então. Se a segunda linha de defesa, os monócitos e os neutrófilos, não estão dando conta da bactéria, ela é muito forte, não está conseguindo combater, os macrófagos vão sinalizar, eles que vão informar para o sistema imunológico liberar os linfócitos. Gente, olha que coisa bacana, né? Parece até que a gente inventa uma história dessa, né? Um filme de ação, né, da televisão. Onde tem os exércitos, né, e tal. Mas é isso mesmo. Então, os macrófagos, além de combater, de fagocitar as bactérias, os antígenos, né, os vírus, além de combater, eles também vão sinalizar para o sistema imunológico, se caso ele não der conta, os macrófagos e nem os neutrófilos, de combater o inimigo. Então, mais na frente nós vamos falar de todo o processo do sistema imunológico. Vocês vão entender, vocês vão adorar isso aí. Vamos falar sobre o T3, o T4, né? Vamos falar do linfócito B. Vamos lá, vamos ter calma, vamos chegar lá. Então, vamos continuar então. Então, eu falei para vocês então que as linhas, as células fagocíticas, né, têm a capacidade de digerir, significa fagocitar, comer os micro-organismos patogênicos que nos causam doenças. Os neutrófilos agora, eu já falei sobre os monócitos, agora vamos falar sobre os neutrófilos, certo? O que seriam os neutrófilos, né? Bom, pessoal, os neutrófilos você pode chamar também de polimorfonucleares. Tá aqui, vamos ler os neutrófilos. Cadê? Os neutrófilos ou polimorfonucleares. Isso aqui é junto, viu? Isso aqui é junto, ó. Então eu posso falar neutrófilos, posso falar polimorfos nucleares. Né? Por que polimorfos nucleares? Porque essa célula, elas têm vários lóbulos, certo? Então são multilobuladas. Então esse aqui é um lóbulo, esse aqui é outro, esse aqui é outro. Então elas têm vários lóbulos. E aqui dentro, aqui no citoplasma aqui dessa célula, no citoplasma, ela tem esses grânulos que são digestivos, eles são denominados de azurófilos. Então, os azurófilos menores, que eles têm estruturas de agentes antibacterianos. Então, essas estruturas pequenas, desses grânulos azurófilos, eles servem para combater as bactérias. Então, eles são antibacterianos. E essas estruturas, os grãos maiores, que são chamados também de azurófilos, ele tem também uma proteína que trabalha igual aos lisossomos, né? Que são uma organela, que serve para digerir os alimentos. Então, quando os neutrófilos aproximam então, de uma bactéria, que ele vai englobar a bactéria, o que acontece? Esses grânulos aqui, os azurófilos, que vão digerir essas bactérias. Então, eles aproximam
engloba as bactérias e digere. Só que tem uma coisa, eles morrem junto com a bactéria. Por isso que muitas vezes o pus, né, ele tem mau cheiro, porque o pus é o final de uma guerra, é o final da vida de um neutrófilo. Então, o que ele fez? Ele aproximou da bactéria, ele englobou a bactéria, os seus glândulos digestivos azulófilos, destruiu a bactéria, alimentou dessa bactéria e eles morreram, chamado por um processo de apoptose. Tranquilo? Então, existem duas mortes celulares. Essa que é programada, que ele faz o trabalho e morre, apoptose. E tem a morte celular também, que ocorre por bactérias. As bactérias também podem destruir uma célula, né? Então, quantas vezes você vai, às vezes você visita um hospital, você visita um diabético, aí você olha assim, a perna dele está aquela ferida, né? Um mau cheiro. Então, aquela ferida está necrosada. Então, ela morreu, mas não foi uma morte programada. Foi algum antígeno que está matando aquela célula, chamada de necrose. Tranquilo? Muito bem. Os neutrófilos, vamos falar mais um pouquinho de neutrófilos, né? Depois nós vamos aprender. Vocês vão aprender muito com a professora Viviane, né? A professora também, Maiara, não sei se vocês lembram dela, também deu essa matéria também. Os neutrófilos são as primeiras células a chegarem lá, são uma das primeiras. Chega primeiro, então, o monócito se transforma nos macrófagos e depois chegam os neutrófilos para ajudar nessa guerra. Tranquilo? Então, os neutrófilos também fazem parte da linha dos mieloides, tranquilo? Né? São os primeiros a chegarem para combater aquele antígeno. Quando você faz, por exemplo, um hemograma, você está fazendo um hemograma e você viu que tem uma quantidade muito grande de neutrófilo. Significa que essa pessoa ela está infectada, porque tem muitos soldadinhos que estão combatendo aquela bactéria. Então é sinal de guerra, é sinal de infecção. E o nome que você vai dar para isso chama de neutrofilia. Neutrofilia. O que é uma neutrofilia? Neutrofilia é uma quantidade grande de neutrófilos. Então você está fazendo os exames do hemograma e você percebeu que há muitos neutrófilos. Então você vai chamar de neutropenia. Então não vou aprofundar muito, que a nossa matéria é imunologia, mas a professora Viviane ela vai entrar com vocês com essa frente aí nos exames de hemograma. Vai explicar direitinho. Só mais uma vez, quando os neutrófilos, quando o neutrófilo tem uma quantidade mínima abaixo do normal, porque nós temos uma referência, então você vai chamar de neutropenia, que acontece muito, pessoal, muito. Quando a pessoa tem muito aonde? Quando a pessoa está fazendo tratamento de quimioterapia ou também radioterapia, porque esses tratamentos eles diminuem a quantidade de neutrófilos, que também não é bom. Para terminar a nossa aula, há dois tipos de neutrófilo. Tem o maduro, né, o adulto, que já pode trabalhar, que já tem sua função,